Olá, luzinhas! Sejam muito bem-vindas a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou colocar pra gente as cartas sobre os próximos 7 dias a partir de hoje. Então, se conecta, respira fundo e escolhe entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada monte começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Luzinhas do Monte 1, aqui é a Maria da Luz Mística. Nós temos como cartas da semana para você o Cavaleiro de Ouros e o Sete de Paus. Luzinhas, o Cavaleiro de Ouros fala sobre uma semana moderada, tranquila, equilibrada e desacelerada. Inclusive, isso é para você uma espécie de conselho. Não tente apressar o tempo de nada. A conexão com o seu próprio ritmo e com o fluxo natural das coisas é indispensável para fazer essa semana acontecer. Além disso, a gente tem a carta do Sete de Paus, aquela que pede que observemos com atenção quais são os nossos talentos inatos, as nossas vocações, no que a gente realmente se percebe boa em fazer para colocar isso em prática com maestria. O Sete de Paus, Luzinha, também pode trazer uma semana em que você precisa desacelerar por sentir que existem algumas adversidades ao seu redor. Seja a opinião de algumas pessoas, alguns desafios, algum tipo de situação que pede de você um pouquinho mais de energia, de foco para se resolver. Essa carta do Sete de Paus pede de você disciplina e centramento, também usando aquilo que você naturalmente tem como qualidade. Estas cartas, Luzinha, trazem uma semana em que uma vitória muito merecida se manifesta. Afinal de contas, a valentia da carta do Sete de Paus mostra que você não terá medo de usar sua coragem quando necessário for. Entendo com a carta do Cavaleiro de Ouros que essa semana vem com algum tipo de meta, de objetivo material ou profissional, que sim, meu amor, será conquistada. Essa carta do Sete de Paus também pode mostrar você, entre aspas, colocando alguém em seu lugar. Alguma pessoa que interferia no seu espaço pessoal, que de alguma forma tentava exercer algum tipo de domínio sobre você, finalmente pode ser confrontada de uma maneira sutil e elegante, porém eficaz. Quando a gente tem uma combinação de naipes, Luzinha, como ouros e paus, significa que essa semana traz para você progresso e evolução e também traz satisfação e ganhos. Alguns imprevistos poderão ser esperados no caminho e eu vou falar sobre isso quando chegarmos na parte do profissional, porém o Sete de Paus nos oferece essa capacidade de ultrapassá-los. A sua energia pessoal, Luzinha, vem com a carta da sacerdotisa e o Rei de Copas. Essa é uma combinação extremamente intuitiva e emocional, mostrando um foco enorme na sua experiência íntima de conexão com os seus sentimentos. Como a gente tem uma figura do Rei de Copas, Luzinha, digamos que figuras masculinas que exerceram ou que exercem algum nível de autoridade na sua vida podem se destacar nesses próximos dias. Você pode lembrar um pouco mais sobre as experiências que você já teve na sua família com os homens, figura paterna, de avô, tios, irmãos mais velhos. Sempre quando é o rei, a gente imagina alguém que tem uma diferença de idade para cima. Essa conexão vem com a carta da sacerdotisa representando como algum nível de submissão ou de abnegação pode ter sido moldado dentro de você. A questão é que essa reflexão, Luzinha, não vai te colocar, digamos que como uma pária, não vai te colocar como uma pessoa omissa. Ela mostrará para você que existe mais força e mais coragem do que você foi capaz de explorar no passado, tal como essa é uma energia de transmutação emocional muito forte. Digamos que um belo perdão ou uma ressignificação de experiências dolorosas também podem acontecer. Eu citei membros da família, Luzinha, mas aqui você também pode acabar acessando emoções sobre algum tipo de relacionamento mais forte, mais impactante que você vivenciou. Aí não necessariamente acontece com uma figura masculina, né? Pode ter sido um parceiro ou uma parceira, mas a ideia da sacerdotisa é você observar atentamente pelo seu canal intuitivo, ou seja, você não vai ficar usando a mente, você vai usar o seu coração e a sua conexão espiritual para ressignificar experiências que estavam embotadas e acumuladas aí dentro. A sacerdotisa é a guardiã dos mistérios da alma. Quando a gente deixa de acessar, quando a gente ignora esses mistérios, Luzinha, querendo ou não, a gente se afasta da nossa essência. Então esse momento de resgate é também um momento de conexão com a sua centelha divina.
Como a gente tem a sacerdotisa com uma figura forte do naipe de copas, entendemos algumas pessoas desenvolvendo dons espirituais, se conectando com a energia do reiki, se conectando com os oráculos, né? Decidindo ou sentindo o chamado de estudar o tarô, astrologia, runas, o que quer que seja. E se você que está me ouvindo sentiu esse chamado, esse é um grande sim para você dar o primeiro passo. Ao mesmo tempo, Luzinha, essa carta da sacerdotisa pode mostrar você digerindo alguma experiência mais forte que, querendo ou não, você não pode espalhar para todo mundo. E eu entendo que isso pode ser um exercício interessante de descoberta de quem você é e da sua forma de sentir. Sabe que quando você descobre como você realmente sente, você começa a trabalhar nas suas relações e envolvimentos de uma maneira mais sábia. É a partir dessa sabedoria silenciosa que essa carta te agracia nos próximos dias. Luzinha, a sua vida romântica vem com uma carta do 10 de paus e uma carta do eremita. O 10 de paus pode mostrar você sentindo algum nível de exaustão por ter engolido muito sapo, por ter tomado muita responsabilidade nos seus relacionamentos, ou por perceber que acabou se envolvendo em um emaranhado no qual um certo desgaste foi se acumulando e agora é quase que muito difícil de continuar, é difícil de seguir arrastando com a barriga ou segurar todo o fardo sozinha com as mãos. Então, quando a gente tem o 10 de paus, é como se o limite da exaustão fosse alcançado. E aí vem aquela máxima muito delicada, né? Muito complexa para a gente compreender. Às vezes a maior força não é segurar acima de tudo algo que está doendo, é soltar. O eremita pode representar um movimento ali de afastamento, de reflexão, de busca por um entendimento pessoal, de iluminação de que certas relações já não podem mais prosseguir e algumas pessoas que me assistem sim podem decidir fechar um ciclo emocional. Seja de um contatinho, seja de uma relação oficial, eu entendo que é como se você sentisse que a gota d'água transbordou. Quando a gente tem a carta do naipe de paus, estamos conectadas também com o elemento fogo, podendo simbolizar uma semana um pouco mais atribulada, no qual vem alguma emoção como a raiva, o estresse, algum tipo de agressividade emocional. Você não precisa fugir disso ou se culpar por sentir dessa maneira. Lembre-se apenas de que tanto o eremita quanto o cavaleiro de ouro são extremamente moderados para expressar as suas emoções. Você não deve ir pelo impulso, não deve fazer barraco, jogar copo na parede, aí é brincadeira, mas não deve fazer nada que seja explosivo. Ao mesmo tempo, a carta do eremita mostra, jogue luz sobre esses sentimentos, não deixe que eles sejam soterrados. Ao mesmo tempo que eles não podem explodir como um vulcão, eles não devem ser suprimidos. Caso contrário, haverá aí uma espécie de efeito rebote, no qual, eventualmente, essas emoções mais enérgicas e um pouco mais calorosas, de um jeito, querendo ou não, um pouco mais nocivo, podem se expressar contra você mesma ou podem ser descontadas em terceiros. Então, a ideia, Luzinha, é, digamos que alguma situação e um envolvimento existente de qualquer natureza que seja, que você já conhece, pode acontecer de novo. E aí você vai falar, basta, eu vou cortar esse fio. A carta do eremita pode mostrar uma necessidade de reclusão, até você escolhendo esperar um pouco antes de anunciar para familiares e para conhecidos, para amigos, sobre a sua tomada de decisão. Tome sim essa introspecção, porque ela pode ser importante para você não se sentir invadida pela opinião de terceiros. E lembre-se, o ditado é real. Às vezes é melhor estarmos sós do que mal acompanhadas. E isso eu não falo para atacar o outro, porque a dinâmica, quando é o 10 de paus, foi desenvolvida por todo mundo ao mesmo tempo. Mas pelo motivo de que, às vezes, o eremita está adiando uma finalização com medo da solitude, com medo de não achar mais ninguém, com medo de já ter passado da idade. E a ideia aqui, meu amor, é que esse pensamento representa um medo que precisa, sim, ser trabalhado. Já as pessoas que estão completamente solteiras, não estão se envolvendo com ninguém, a carta do 10 de paus pode mostrar você se sentindo um pouco mais cética a respeito da sua vida emocional, enxergando ao seu redor várias pessoas passando por uma espécie de perrengue afetivo, por relações frustrantes e escolhendo a solitude, portanto. Tá tudo bem escolher o eremita, tá tudo bem escolher estar na própria companhia, Luzinha, mas observe se isso não vem por uma sedimentação, por um acúmulo de uma visão negativa a respeito das trocas e das emoções.
Porque uma vez que a solitude é escolhida simplesmente porque você está aberta ao que der e vier e as conexões, mas ainda assim a prefere, tudo bem, está saudável. Mas se ela vem a partir de um trauma, tenha certeza de que haverá uma partezinha sua se sentindo carente e só, mesmo que esta não seja reconhecida de uma forma tão clara. Então, a consciência elevada e iluminada do eremita precisa ser integrada para que você compreenda realmente o seu posicionamento. No nível preditivo, Luzinha, digamos que essas cartas não trariam grande movimentação no lado romântico, mas essa é uma reflexão muito válida de se ter. Também vejo com essas cartas algumas pessoas desenvolvendo algum tipo de projeto de se afastar da família, de mudar de casa, de cortar algumas responsabilidades familiares que tem sido um exagero. E isso também é bem-vindo, desde que feito de uma maneira muito honesta e muito justa. Do lado financeiro, Luzinha, a gente tem a carta da Lua com o 6 de espadas. A Lua é uma carta de fertilidade material e de prosperidade, pode representar a entrada de dinheiro ao longo dessa semana ou você gerenciando o dinheiro do seu salário que você já recebeu. A carta do 6 de espadas representa uma semana em que você não gasta tanto, pensando em algum objetivo futuro, seja pensando em férias ou em viagem, ou porque você acabou de fazer isso e agora precisa economizar um pouquinho. Como a gente tem essas duas cartas, Luzinha, que representam também algo misterioso que pode se aproximar, algum tipo de imprevisto envolvendo viagens ou envolvendo carros, motos, meios de transporte podem acontecer. E eu entendo que com essas cartas, inicialmente você pode sentir que tomou um prejuízo, mas depois você poderá receber algum tipo de reembolso, algo nesse sentido. Então, o conselho dessa combinação, Luzinha, é ser também extremamente moderada a respeito dos seus gastos, tá? E se você precisar desembolsar algum valor em função desses motivos, vá em busca do seu ressarcimento, seja falando com a pessoa, com a empresa, onde quer que você precise, tá? Luzinhas, no lado profissional, a gente tem a carta do Rei de Ouros com a carta da Torre. Algumas pessoas serão surpreendidas dentro do ambiente de trabalho por uma mudança de chefia, por uma mudança de liderança, por notícias de que a empresa está se fundindo com outra ou de que será vendida. Com a carta da Torre, isso pode ser uma espécie de baque, ou seja, você pode se sentir um pouco assustado, um pouco afoita diante dessas modificações. Esse é o momento de brilhar, sem se tornar competitiva de maneira exaustiva, porque a carta do 7 de paus representa que você tem qualidades indispensáveis para continuar fazendo esse trabalho. Também entendo, Luzinha, que com essas cartas algumas pessoas podem se sentir um pouco frustradas. Talvez você tenha avançado profissionalmente, recebido algumas responsabilidades, ganhando mais moral, mais liderança. E nessa semana você pode sentir que por uma decisão tomada lá de cima ou por algum superior, você tem que dar alguns passos para trás e voltar a fazer ações ou voltar, entre aspas, a uma hierarquia um pouco menor do que aquela que você estava recebendo. Pessoas que estavam ocupando o espaço de alguém que estava de licença, de saúde, de maternidade, qualquer que seja o motivo, de férias, sei lá, também podem acabar precisando voltar para aquele trabalho que já exercia. Quem trabalha de forma autônoma, né? Como a gente tem a carta do Rei de Ouros, entendemos você gerenciando o seu negócio com muita sabedoria. Porém, a carta da Torre pode trazer alguma notícia externa ou algum acontecimento que gera uma sensação confusa e uma necessidade de agir de forma sólida, com liderança, com calma e com praticidade para resolver algum tipo de BO. Bom, isso pode sim gerar algum nível de gasto, de prejuízo financeiro, mas a carta do Rei de Ouros consegue segurar, vamos dizer, que a energia caótica que a Torre traz. Então, se você estava se preparando para fazer alguma apresentação, para fechar um contrato, para fazer um lançamento, para fazer qualquer que seja o movimento, Luzinha, essas cartas podem representar algum tipo de imprevisto no caminho e o importante é que você não dê com os burros na água se desesperando, mas sim tome medidas práticas para a resolução. Já as luzinhas que estão procurando oportunidades profissionais podem receber ao mesmo tempo que uma negativa, uma nova oportunidade à frente. Agarre a oportunidade com unhas e dentes e busque aprender com essa negativa. Eu sei que alguns lugares podem não oferecer tanto feedback de por que você não foi aceita, mas você pode buscar de alguma forma uma reflexão do que poderia ter sido melhor, onde você sentiu que deu ali uma desencaixada durante a entrevista, durante o processo, para a partir da experiência ganhar amadurecimento.
Essas cartas, luzinhas, também podem trazer algum tipo de imprevisto acontecendo no ambiente físico do trabalho, o que pode também fazer com que, de alguma forma, o trabalho precise ser pausado durante alguns dias. No mais, luzinhas, são cartas que sempre vão nos levar à carta da sacerdotisa que está aqui mostrando você. Uma carta que mostra que, independente da situação, a resposta já reside no fundo da sua alma. Pare, luzinha, e reflita. Qual foi a última vez que você acessou o seu próprio oráculo, que é a bússola existencial do seu ser, a sua intuição? Se conecte com ela. Bom, luzinhas, eu trouxe pra gente uma carta do Oráculo dos Anjos. A gente teve o druida, que tem a mensagem Mantenha a cabeça no lugar, e eu vou ler o texto guia pra gente agora. Quando a carta O Druida aparecer em uma leitura, você está sendo guiado a se esforçar para se manter equilibrado. Se estiver se perguntando o que fazer a seguir ou ficar ansioso sobre acontecimentos em sua vida, é hora de mudar suas percepções e voltar a um estado de confiança. Não mude os seus planos ou faça algo drástico, apenas confie no processo e deixe tudo acontecer como deve antes de tomar qualquer decisão. Pense em uma árvore, ela tem raízes fortes, mas continua a crescer e dar frutos. A sua vida será um reflexo disso. Seja ponderado, não faça movimentos precipitados ou mudanças. Mantenha-se firme, sabendo que está onde deveria estar. Os druidas eram os antigos sábios das Ilhas Britânicas, com profunda conexão com a terra, o sol e a lua. Eles foram os estudiosos que criaram o alfabeto Ogham e eram conhecidos por suas habilidades criativas em poesia, artesanato e contar histórias. Luzinhas, aquela carta que fala o seguinte: independente do que tiver ao redor, se você tiver paz no seu mundo interior, você terá paz exterior. Eu achei a imagem do druida bem parecida com a imagem do eremita, essa figura de um velho sábio com um cajado na mão, que tem uma luz guiando o seu caminho. Pense sobre isso. Às vezes, devagar e sempre, a gente chega muito mais longe do que tentar dar um passo maior do que as pernas. Bom, luzinhas, agradeço muito a presença. Me conta nos comentários como tudo isso ressoa para você. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Luzinhas do Monte 2, sejam muito bem-vindas à sua leitura da semana. Aqui é a Maria da Luz Mística e vamos lá. Energia da semana de vocês, luzinhas, vem com as cartas do As de Copas e a carta da Força. A força nesse tarô mostra essa figura dentro da boca de um leão, fazendo um esforço gigantesco para que não seja engolido. Ou seja, luzinha, essa semana mostra você precisando lutar com todas as suas forças para que alguma situação de adversidade, alguma pessoa, alguma influência externa não exerça domínio sobre você. Quando a gente não sucumbe a algo difícil, a um desafio, a um tropeço que a vida dá, a gente se reergue sim mais fortes. Tem gente que implica com essa conversa, mas é verdade. A nossa experiência, a nossa determinação traz um sabor muito melhor para a vitória. A carta da força fala sobre esse momento de superação em que você precisa usar a sua sagacidade, a sua inteligência e se manter constante, focada para sair dali vitoriosa e sim mostrar isso para todo mundo. Você não vai fazer pelo ego, mas que vai ser satisfatório perceber que todos estão contemplando, vivenciando contigo o sabor do seu sucesso. Saiba que isso vai. Luzinha, a carta do As de Copas fala sobre um período um pouco mais sensível, fala sobre uma semana super amorosa, inclusive em que você pode receber o suporte, o acolhimento, a ajuda de anjos. Tanto anjos mesmo, literalmente falando, seres espirituais que te guardam e te guiam, seres de luz que nunca vão te abandonar, como também anjos que usarão pessoas no seu caminho para operar os milagres e oferecer a sincronicidade que você precisa. Além disso, luzinha, essas cartas podem mostrar uma semana em que, diante de alguma adversidade, você escolhe a paz. Você abre mão da guerra, da briga, da dualidade, de bater de frente. Até porque a força da carta, a força, não é uma força bruta, é uma força refinada. Então, quando a gente entende essa combinação, vemos que não será uma semana necessariamente mamão com açúcar, mas será uma semana de engrandecimento da sua alma. Já a sua energia pessoal, luzinha, vem com a carta do 10 de ouros e o cavaleiro de espadas.
A carta do 10 de ouros mostra uma semana de saúde, de otimismo, praticidade, um momento em que você se sente bem equilibrada, e a carta do cavaleiro de espadas indica você indo em direção a algum objetivo pessoal. É uma carta que é destemida. Além disso, essa carta pode representar você resolvendo alguma pendência familiar ou burocrática. Algumas pessoas que estão aí com processos emperrados, dinheiro para receber na justiça, resultados para sair, no sentido de um veredito para sair sobre algo, podem finalmente ter. Entendo também com a carta do 10 de ouros que algumas pessoas precisarão fazer viagens para visitar seus familiares, seja pelo motivo que for, alguns com motivos maravilhosos, outros porque precisam prestar algum suporte para a família, e a recomendação é realmente ir. Além disso, a carta do 10 de ouros mostra um ar maior de autoconfiança e de segurança, o que permite que você use a característica do cavaleiro de espadas de comunicação, expressar o que você está sentindo sem titubear. Já no lado emocional, Luzinha, a gente tem a carta do imperador e a carta do 3 de espadas. Essa pode ser uma semana um pouco mais delicada nesse quesito. Essa carta do imperador representa que quem está em um relacionamento sério, namoro, noivado, casamento, continua nesse relacionamento, mas de acordo com a carta do 3 de espadas, essa semana pode trazer algum tipo de angústia. Você pode sentir que de alguma forma essa pessoa está mais distante ou que ela não prestou algum tipo de apoio que você muito precisava. A sensação da carta do 3 de espadas de abandono, de frustração, de desamparo, ela pode ser melancólica. Mas de acordo com a carta do imperador, Luzinha, você não estaria pronta para deixar esse relacionamento ir. Então o que eu posso te trazer é que você continua na relação, mas alguns reajustes serão necessários. A tendência, Luzinha, com essas cartas que abrem o jogo é que ao longo dessa próxima semana você consiga se resolver. Mas a ideia do imperador e o 3 de espadas pode ser um pouquinho controversa. Porque ao mesmo tempo que você não quer deixar essa relação para trás, traz uma tendência a se fechar diante dessa pessoa, uma vez que essa conturbação acontece. Luzinha, não faça jogo ou não tenha orgulho na hora de expressar os seus sentimentos. Fale sim sobre o que não está funcionando, o que não está dando certo, o que está doendo. Não finja que nada está acontecendo enquanto mantém uma postura gélida. Isso não vai ensinar uma lição a ninguém. E pode, inclusive, fazer com que algo que poderia ser resolvido assim, se estenda por mais tempo, vire algo muito maior do que realmente precisava. Já as luzinhas que estão em um relacionamento mais casual, que não é oficial, na carta do imperador eu entendo algum tipo de briga de poder dentro da relação, um embate de egos. Na carta do 3 de espadas, muito cuidado, meu bem, você pode acabar trocando farpas com a pessoa que você está paquerando e essas farpas podem doer em você e no outro. As duas pessoas ali com a cabeça muito dura podem ter dificuldade de baixar a guarda e falar sobre isso. A grande razão pela qual essa farpa pode ser iniciada, Luzinha, de acordo com o 3 de espadas, é parecida com a explicação que eu acabei de trazer. Alguma sensação de desamparo, de abandono, sentir a pessoa mais caladinha, fazendo menos questão de estar com você. E a ideia aqui, Luzinha, é tomar cuidado para não cair na imaturidade de fechar a cara, fazer pirraça, fazer bico silencioso e esperar que o outro, de alguma forma, vá atrás de você. Isso não vai acontecer. O que você precisa fazer é se comunicar com maestria, com sutileza e tendo orgulho de como você se sente, tendo orgulho do fato de que você quer ser bem tratada de fato. Bom, Luzinhas, as pessoas que estão totalmente solteiras, sem nenhum relacionamento, com a carta do imperador, podem continuar solteiras essa semana e segurando muito firme esse rótulo, porque o 3 de espadas mostra, bom, talvez seu coração ainda esteja machucado por alguma experiência antiga que você vivenciou. Cuidado, porque essa carta do imperador pode mostrar uma verdadeira muralha sendo construída ao redor do seu coração. Sendo que o 3 de espadas mostra o que aconteceu lá atrás ainda dói, ainda precisa ser ressignificado, mas foi fundamentado por uma dificuldade na comunicação ou por acabar se envolvendo com alguém que não tinha os mesmos objetivos de vida que você. Uma vez que você começa a ter essa compreensão e o outro não é mais um vilão na sua história, Luzinha, pode ser muito mais simples soltar e deixar ir. Entender que a sua verdade era diferente do outro. Talvez não seja algo tão pessoal assim que levou àquela mágoa que foi construída. Então aqui esse imperador pede que você saia desse trono fixo e firme que está construído e entre em um estado mais sutil, mais receptivo, mais sensível do seu ser.
Do mesmo jeito, essas cartas também podem mostrar um certo ceticismo, porque, de acordo com a carta do Imperador, você talvez tenha se relacionado na última vez com alguma pessoa de postura muito infantil. Você sentiu que você tinha que liderar o relacionamento, governá-lo para funcionar e dar certo. E agora vem aquela ideia do eu não quero cuidar de ninguém, eu só quero cuidar de mim. Bom, Luzinhas, um relacionamento genuíno, ele é pautado na troca, na colaboração. Então é só você relembrar também que você não precisa bancar a figura paterna, a figura provedora, a figura que cuida de tudo na próxima vez que o amor quiser se apresentar. Então aqui é importante ceder a um estado mental de clausura emocional. Isso não é tão simples quanto falar, mas essa dica já pode te mostrar um pouquinho do caminho das pedras que pode ser seguido. Bem, Luzinhas, algumas pessoas estarão frustradas por perceberem que pessoas da família que tiveram rupturas em seus relacionamentos, que não estão mais com aquele cônjuge ou com aquele relacionamento que antes era aprovado, estão seguindo em frente e se relacionando com alguém novo. Luzinha, você pode se sentir incomodada por ter gostado muito da pessoa que estava com esse familiar, com essa pessoa próxima. Mas atenção para você não implicar com esse novo parceiro ou parceira, querendo usar o argumento de que não são compatíveis, de que está rápido demais, de que isso e aquilo. Deixa o outro ser feliz. Não coloque o pé na janta de ninguém. Uma dica sincera. Já na vida financeira, Luzinha, a gente tem as cartas da morte com a carta do 7 de ouros. Essa carta da morte pode mostrar uma semana em que você faz algum tipo de investimento material, alguma mudança financeira programada. Algumas pessoas mudando de casa, outras mudando de carro, outras recebendo algum valor de rescisão financeira, como eu falei, até de processo financeiro também. Podem haver resoluções de inventários que estavam muito lentos e paralisados. A ideia da carta da morte, Luzinha, é que você vai ter que gastar dinheiro para ter dinheiro. Então pode ser o momento que você paga aí para transferir um patrimônio para o seu nome, ou que você precisa quitar alguma parte de um consórcio, de um financiamento. Mas a ideia do 7 de ouros é que haverá um retorno material uma vez que esses gastos forem quitados. Também pode mostrar, por exemplo, você ganhando algo na justiça e tendo que pagar um honorário para um advogado, advogada, algo assim. Por outro lado, Luzinha, para as pessoas que não estão nesse contexto, a carta da morte com o 7 de ouros pode mostrar você separando uma parte do seu dinheiro para investimento. Tipo assim, eu vou ter esse dinheiro aqui, eu vou fingir que ele não existe, eu não vou nem olhar para ele. Posso até ficar um pouquinho mais apertada até o final do mês, mas assim, quero poupar. E se essa tá como parte da sua realidade, Luzinha, é super recomendável sim. Luzinhas, por outro lado, a gente fala um pouquinho sobre a parte profissional e assim, tá fantástico, tá maravilhoso. 2 de copas e carta do Rei de Paus. Pode esperar a proposta de parceria, pode esperar a proposta de sociedade, de contratação. Também entendo que algumas pessoas que estavam procurando uma segunda fonte de renda conseguem nesses próximos dias. A carta do 2 de copas diz muito sobre a sincronicidade, assim como o As de copas, entendo que haverão pessoas valiosas no seu caminho colaborando para o seu sucesso e torcendo bastante por ele. Na carta do Rei de Paus, algum amigo, familiar ou íntimo pode fazer algum tipo de indicação, de networking, né, de rede de contatos aí para você, que vai contribuir para a sua carreira também. Quem está trabalhando em uma firma, o 2 de copas mostra um clima mais amistoso, mais tranquilo dentro do ambiente de trabalho. A carta do Rei de Paus mostra você exercendo o seu trabalho de maneira super virtuosa e generosa também. Quem está em cargo de liderança, então, pode receber algum tipo de premiação, bonificação, título, elogio por liderar tão bem quanto está fazendo. Entendo com essas cartas também que você pode encontrar resolução redondinha, perfeitinha para algum problema que surgiu recentemente. Quem está trabalhando de forma autônoma, o 2 de copas é uma carta de muita fluidez e tranquilidade, suavidade. No Rei de Paus você sabe o que está fazendo, por que está fazendo e como vender o seu peixe, e você pode esperar por uma semana muito bem sucedida também. As pessoas que estão buscando oportunidades profissionais estão com muita chance de conseguir uma contratação ou de fazer assim aquela entrevista perfeita que não vai demorar tanto assim, vai te trazer um resultado positivo. Além de contar com essa ajuda amiga, Luzinha, a carta do 2 de copas também pode representar algumas pessoas iniciando algum tipo de flerte dentro do ambiente de trabalho.
Só cuidado com esse imperador e esse 3 de espadas, porque, primeiro, alguns ambientes profissionais podem não permitir, e aí não vale a pena arriscar, se for o seu caso. E segundo, você pode começar a sentir essa química no ar, mas pode ficar receosa de mostrar o que está sentindo. E aí, se for o seu caso, estiver tudo assim, tranquilo e de boa em flertar, bom, meu amor, não fique se escondendo atrás das cortinas do teatro. Faça o seu show, mostre aquilo que você quer de verdade, tá bom? Bem, Luzinhas, é uma semana que, como a gente pode perceber, pede um pouquinho de cuidado com o emocional um pouco mais atribulado, mas no geral traz para você excelentes resultados. Luzinhas, eu vou colocar pra gente uma carta do oráculo dos anjos e ancestrais. Vamos ver a carta que vem para ler o texto guia. Ai, a carta da Mãe Terra. Eu adoro essa carta, ela é linda. A frase dela é: sinta-se amado e confortado. Vamos lá. Você pode ter se sentido sobrecarregado ou instável emocionalmente recentemente, mas agora está voltando ao seu estado natural e isso o levará a um lugar de clareza e abertura. Se você se sentiu desamparado, saiba que a Mãe Terra está aqui para enraizá-lo e ajudá-lo a recuperar o seu senso de força. Pode ser que não se sinta como uma criança, mas aos olhos do Divino você é um filho da luz e é importante que saiba disso e se sinta amado. Se você enfrentou desafios com a sua mãe ou com o fato de ser mãe, saiba que as energias de cura materna estão com você para ajudar a limpar para ajudar a limpar quaisquer bloqueios ancestrais que estão impedindo de fazer uma sagrada conexão de amor. Você está sendo guiado a fazer escolhas baseadas no amor. Permita-se ser amado. A Mãe Terra está protegendo você com um escudo de amor e luz. A Mãe Terra é a contraparte feminina do Pai Celestial. É auspicioso receber essa carta porque, aos olhos e coração da Mãe Terra, você é seu filho. E, sendo altamente protetora com a sua prole, ela lhe dará tudo o que você precisa para crescer e expandir. A Mãe Terra está coberta apenas por folhas nessa carta, mostrando a vulnerabilidade da Terra. Todos os dias ela enfrenta desafios aos quais precisa se adaptar e superar. A sua energia, representada pelo símbolo atrás dela da deusa tríplice, com a mãe, a donzela e a anciã, poderá ajudá-lo a se adaptar conforme as mudanças de vida que acontecerem no seu caminho. Bom, Luzinhas, eu gosto demais dessa carta da Mãe Terra. Quem acompanha o tarô da semana talvez já tenha visto ela saindo e eu comemorando, porque de alguma forma ela nos lembra que o abastecimento para a nossa vida e para a nossa alma sempre estará disponível, porque a nossa generosa Mãe, aquela que nos recebe todos os dias desse planeta, está conosco. Eu acho esse é um lembrete que oferece fé e força criativa para viver. E Luzinhas, com essa mensagem eu vou encerrando. Me conte nos comentários como que já se conectou com você, como que ressoou por aí. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Luzinhas do Monte 3, sejam muito bem-vindas ao Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. E Luzinhas, a energia da semana de vocês vem com as cartas do 2 de Ouros e os Enamorados. Ambas as cartas trazem a ideia de duas opções, dois caminhos, uma encruzilhada, necessidade de fazer uma escolha. A energia do 2 de Ouros pode mostrar você ainda levando essa semana na maciota, não se posicionando, querendo ficar com tudo ao mesmo tempo. Enamorados mostra que você está tentando ganhar tempo porque você ainda não chegou a uma decisão específica. A ideia de renunciar a uma parte se sobrepõe à renúncia da outra, os prós e os contras se fundem e você ainda não entendeu direitinho aquilo que você quer. A verdade, Luzinha, é que de acordo com o 4 de Ouros e o 3 de Paus, você pode estar um pouco apegada a um traço de cada uma dessas opções, cada um destes caminhos, e você precisará entender o que é mais relevante para você, meu amor. Pensando na energia da semana, apesar dessa sensação de dúvida, eu vejo você bem-humorada, leve, tranquila, sentindo que isso não é exatamente um problema na sua vida. Mas a sensação dos enamorados você precisa escolher com o coração. Não adianta ser totalmente prática e racional aqui, porque não vai funcionar, minha luz. A ideia do 2 de Ouros você pode até fazer um pouco de malabarismo nesses próximos 7 dias, mas isso não consegue se arrastar para sempre.
Então agora, quando a gente tem a carta do 3 de paus representando um pouquinho sobre você nessa próxima semana, Luzinha, talvez seja o momento até de abandonar essa dualidade e olhar para as opções que estão lá na frente, aquelas que você ainda nem considerou totalmente. É importante pensar que talvez você não precise nem da primeira e nem da segunda via, mas da terceira. Mas vamos lá. Enamorados também traz uma semana tranquila, amistosa, conexão com os amigos, com a família. Na carta do 2 de ouros, apesar da dualidade, você encontra um ritmo bem legal para funcionar. Equilibra a sua saúde com o seu lazer, a sua produtividade com o seu descanso, e isso a gente não pode negar que é delicioso. Já a carta do 4 de ouros, Luzinha, ela vem aqui também trazendo um pouquinho da sua personalidade, da sua alma nesses próximos dias. E apesar de trazer o lado bom, que é a estabilidade, sobriedade, estrutura, 4 de ouros muitas vezes representa apego. Apego emocional a algo, a alguém, apego a algum tipo de bem material, apego a algum tipo de ideia. Luzinha, expanda a sua consciência, se posicione, saia de cima do muro. São cartas que vêm em naipes muito positivos, ouros e paus, trazendo que você não estará em faniquitos, sentindo que está perdendo a cabeça, mas que pedem de você uma visão um pouco mais ampliada, até uma percepção mais visionária da sua realidade. Luzinhas, na vida emocional, a gente tem a carta do 4 de espadas e o valete de espadas. Aqui a gente entende que os relacionamentos estarão mais estressantes e um pouco mais provocativos. Espadas não é um naipe muito gostoso quando a gente fala de tarô. O elemento ar, representado pela tarologia, traz estresse, ruminação mental, atritos, discussões, pode trazer um período um pouco mais ríspido. Para as pessoas que estão em um relacionamento sério, por exemplo, namoro, noivado, casamento, o 4 de espadas pode trazer uma semana muito silenciosa. Às vezes vocês até escolhendo dar um tempo no relacionamento, algum tipo de discussão, quem mora junto assim, nem querendo olhar na mesma cara, dormindo um em um quarto, outro no outro. No pajem de espadas, quando há comunicação, existem alfinetadas e discussões, a coisa está um pouco complicada. A verdade, Luzinha, é que pela carta do 4 de ouros, talvez você já tenha tomado até uma decisão emocional ou já tenha refletido sobre a possibilidade de ir embora, mas pode sentir que sua vida está muito pautada, muito estruturada com essa pessoa. Tipo, grupo de amigos, de família, algumas pessoas até o trabalho muito entrelaçado. Não é uma semana que fala para você jogar tudo pro ar e mudar de repente, mas pode ser interessante considerar que as decisões já foram tomadas no seu íntimo. Para além desse cenário, a carta do pajem de espadas com o 4 de espadas também pode mostrar um momento de irritabilidade, porque a convivência do casal está um pouco mais desgastada. Aí pode ser hora de colocar as cartas na mesa e conversar sobre o que precisa ser melhorado. De toda forma, Luzinha, muito cuidado também com a interferência de terceiros dentro da relação. Muitas vezes a carta do pajem de espadas fala sobre fofocas. E se você deixar que essas fofocas invadam o relacionamento de vocês, ou se você presumir que alguma fofoca é real, algo que pode ser evitado, pode prejudicar a dinâmica do casal. Já as pessoas que estão se envolvendo com alguém, não é nada sério, oficial, ainda é uma relação mais casual, a gente tem com a carta do 4 de espadas uma semana mais distante. Com a carta do pajem de espadas, você sentindo que apesar dessa distância, a pessoa está, sei lá, mandando uma indireta, orbitando a sua vida, dando uma stalkeada. E assim, Luzinha, a gente tem um cenário em que pode até ser um pouquinho de verdade isso, mas não deixe que essa situação ocupe muito do seu campo mental, se torne uma obsessão, não. Tanto faz o que essa pessoa está fazendo, o que importa é perceber que ela está de fato te dando uma espécie de gelo. Isso vai representar que, independente se ela ainda está afim de você ou não, existe algum nível de indiferença, ou até uma parte ali um pouquinho mais maquiavélica, mais egóica dessa pessoa atuando acima da possibilidade de estar com você. Então, tipo assim, se ela sabe que você gosta, se você gosta, se vocês estavam juntos e agora só fica uma jogatina, quer dizer que isso está sendo escolhido acima da relação. E isso já é uma resposta gigantesca, né? Isso já é mais do que um indicativo de que tem algo errado nesse envolvimento e que você merece sim muito mais. Já as pessoas que estão completamente solteiras podem acabar iniciando algum tipo de comunicação virtual com alguém. Inicialmente isso pode trazer uma energia super gostosa, empolgada, mas eu entendo que a tendência é que essa semana mesmo você acabe desencanando dessa pessoa.
A ideia das cartas do naipe de ar, do naipe de espadas, é que algo muito efêmero pode não se sustentar e pode ser um fogo de palha. Já na vida financeira, 4 de copas e valete de copas. Gente, essas cartas de copas mostram uma relação muito mais emocional com a parte material. Isso não é tão bem-vindo assim, porque às vezes quando a gente está no sentir para algo que pede praticidade, tomamos algumas decisões equivocadas. Mas a sensação que vem, Luzinha, é uma semana que não tem muita entrada financeira e você pode acabar experimentando uma espécie de angústia, de arrependimento, de paranoia envolvendo dinheiro. Luzinhas, se você esteve aí nessas últimas semanas do ano de 2023, nessas primeiras semanas de 2024, gastando um pouco mais de dinheiro do que deveria, primeiro de tudo, pare, né, e reajuste, tome controle dessa parte material. Segundo, aconteceu. Você não vai conseguir desfazer, desacontecer. O dinheiro não vai se materializar assim de volta na sua vida, na sua conta bancária. Mas você tem sempre a oportunidade, como o 4 de copas mostra, de buscar vias alternativas de materializar esse dinheiro, de fazê-lo se tornar novamente algo que te oferece sustento. Então, higiene financeira, enxugue os seus gastos. A carta do valete de copas mostra que alguma oportunidade que não está sendo explorada sobre ganhar dinheiro, sobre vender alguma coisa que você tem aí parado com você, sobre fazer algum tipo de movimento material está sendo deixada de lado. Então, olhe para as alternativas que não estão sendo vistas pelo olhar viciado, óbvio, comum. Também entendo, Luzinhas, que essa semana pede moderação nos gastos. Então, a carta do valete de copas pode mostrar você super tentada a comprar algo que você nem precisa, simplesmente porque está com tédio. E essa compulsão emocional não pode ser saciada com a matéria. Bom, no profissional a gente tem a carta do louco com a carta do as de ouros. Então, assim, naturalmente, algumas pessoas retomando suas funções após um período de pausa. Também entendo com a carta do as de ouros, novas oportunidades materiais surgindo, pessoas começando novas jornadas de trabalho, novos empregos, novas oportunidades chegando para todos. Com a carta do louco as de ouros, algumas pessoas vão precisar inclusive trabalhar em outro local ao longo desses próximos dias, vem viagens a trabalho, propostas para trabalho em outra cidade. Para quem está trabalhando em firma, louco com as de ouros traz algum tipo de novidade cheia de potencial que muda a sua rotina e te tira da mesmice. Isso vai ser super benéfico para você. Algumas pessoas que estão trabalhando receberão propostas para trabalhar em outro local também. E sinceramente, o louco fala, pega e vai. Não fica muito na hesitação, não. Quem está trabalhando de forma autônoma volta com todo o gás e energia de exercer o seu trabalho, consegue vender bem, atender clientes, fechar contratos, tudo está fluindo de uma forma linda. E o louco mostra até mesmo você investindo mais no marketing, na originalidade, ficando mais espontânea, mais despojada diante do seu trabalho, ou, né, para quem não trabalha com esse tipo de linguagem, fazendo algum tipo de reajuste que realmente é frutífero. Entendo também que quem busca oportunidade profissional tem grande chance de ser contratado, mas pode ser num lugar um pouquinho distante, o que requer de você uma logística um pouquinho mais complexa. Por isso, algumas pessoas podem até querer mudar de casa para aceitar alguma proposta profissional. A ideia da carta do louco é que o campo de possibilidades está aberto. Aquilo que antes você nem considerava e nem imaginava, de repente pode sim ser uma alternativa para você. E a sensação da carta do as de ouros é que aquilo que começa essa semana será duradouro e tem muito a te entregar. Bem, Luzinhas, trazendo essa energia da semana, eu vou complementar com uma carta do Oráculo dos Anjos e Ancestrais. E pra gente veio a carta da Guardiã do Ar. Mude a sua percepção. Vou ler o texto guia pra gente. Aqui diz: quando esta carta surgir, é a oportunidade de aprender sobre a sua maneira de pensar. Você está sendo guiado a reconhecer que nem tudo é o que parece. Às vezes, a mente pode pregar peças e nossas percepções podem estar erradas. Se você estiver sendo desafiado ou sentindo que falta clareza e direção na sua vida no momento, há uma boa chance de que na sua maneira de pensar ou no que você está focando tenha muito a ver com essa realidade. Você está sendo guiado a abrir os seus olhos e a sua mente. Ir além de quaisquer limites que estabeleceu para si mesmo e reconhecer que a maneira como você vê o mundo é como o experimentará. As oportunidades estão se movendo em sua direção, mas só se abrirão se você estiver pronta para fazer o trabalho interno e apoiá-las. Mude sua forma de pensar e altere a sua realidade. A carta Guardiã do Ar representa os anjos do elemento ar.
Tradicionalmente, o ar está relacionado aos pensamentos, ao raciocínio, a tudo que acontece na mente. Assim, esses anjos podem ajudá-la a superar quaisquer pensamentos do passado que voltem para te assombrar e a ver o mundo com mais clareza. Esses anjos te estão orientando a mudar a maneira de pensar diante de certas situações, pois isso pode estar sendo uma barreira entre você e a grandeza. Olha, gente, vai ter muito a ver com o que eu falei na parte material e também no emocional, então traga essa reflexão para si. Luzinhas, muita gratidão por ter assistido. Me conte nos comentários como ressoou para você. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e até mais.